Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Reginaldo Carvalho, de Literatura, e hoje nós vamos discutir um assunto muito importante para a literatura brasileira contemporânea. É exatamente o modernismo em Portugal. É isso aí, galera. Para nós podermos compreender melhor a nossa literatura e o próprio modernismo no Brasil, é muito interessante e importante que nós saibamos um pouco sobre o modernismo em Portugal. Beleza? Estão preparados para essa viagem? Então, vamos lá. Beleza, galera. Quando surge o modernismo em Portugal? Gente, o modernismo vai surgir em Portugal no início do século XX. E qual é a abordagem, qual é a ideia dos modernistas portugueses? É uma ruptura com os padrões e também uma inovação. Percebam que o modernismo em Portugal, tal qual o modernismo no Brasil, não é apenas vinculado à questão literária, mas os literatos portugueses tiveram influência significativa no modernismo daquele país. O marco inicial do modernismo em Portugal, pessoal, foi a publicação da revista Orfeu em 1915. Verdade que você está aí tentando fazer um paralelo com o Brasil, né? No Brasil, nós vivíamos o pré-modernismo. Sabemos que o marco inicial do modernismo no Brasil é a Semana de Arte Moderna de 1922. Ou seja, precursores da Semana de Arte Moderna também são as obras que foram publicadas e tratadas em Portugal a partir de 1915. É fato que a gente não pode ficar imaginando que em 1915 o modernismo começou. Antes disso não havia absolutamente nada. Não, pessoal. Nós sabemos que uma escola literária ela tem um período de transição. Então, entre 1910, 1912, 1915, a arte moderna estava se organizando em Portugal. E em 1915 nós temos um marco, que foi a revista Orfeu, uma revista que teve apenas 2 edições, mas que marcou significativamente a história da literatura portuguesa e, por que não dizer, que ela também, claro, influenciou aqui a literatura brasileira, não é verdade? Ok. Professor, me fala um pouco sobre o contexto histórico. Eu preciso compreender o que acontecia no mundo, o que acontecia na Europa, o que acontecia em Portugal, que influenciou os escritores. Bacana, gente. Maravilha. Então vamos dar uma olhadinha. Olha aí. Bom, o modernismo em Portugal, pessoal, ele aconteceu no período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial. Perceba que a Primeira Guerra Mundial aconteceu de 1914 a 1918 e a Segunda de 39 a 45. E as gerações modernas passaram por esse período, ok? Então é importante nós sabermos que havia uma guerra, tá certo? Na verdade, aqui a gente está discutindo 2 guerras, né? Nos períodos das primeiras, segundas e terceiras gerações do modernismo em Portugal. Beleza. Tínhamos também uma evolução tecnológica e também um florescimento de teorias, não apenas teorias literárias, como a gente está vendo aqui, uma inovação, algo novo que o modernismo trouxe, mas também teorias sobre a física, teorias sobre a psicanálise. Não é verdade, pessoal? Temos aqui a teoria da relatividade de Einstein, que estava, nesse momento, sendo discutida amplamente na Europa e, é claro, no mundo, é isso? E também temos a psicanálise do Sigmund Freud, não é isso? Quem nunca ouviu falar em Freud? Pois é, pois ele foi contemporâneo desse período do modernismo na Europa, do modernismo em Portugal. Bom, não podemos esquecer desse tópico muito importante, que são as transformações tecnológicas, que hoje a gente pode achar algo ultrapassado, mas a tecnologia daquele período, olha aí qual era ela, surgimento da eletricidade, a telefonia também estava começando a se difundir, o avião, pessoal, o avião estava começando também a ter os seus primeiros voos, né? E, por último, aqui, ó, o cinema estava também sendo difundido na Europa. Que legal! Quantas transformações nas ciências e também na sociedade estavam acontecendo nesse período do modernismo. Legal. E uma questão política muito importante que vai, sim, falar um pouco sobre a atuação
do modernismo em Portugal é exatamente a proclamação da República Portuguesa, saindo da monarquia, indo para a República, e é claro que todo momento de transição política existem aqueles que gostam do status que já havia e aqueles que querem experimentar o novo. Bom, a corrente do modernismo ou dos modernistas eram exatamente, claro, né, gente? Aqueles que pensavam o novo, aqueles que queriam ver algo diferente, queriam Portugal olhando para frente. Não vamos esquecer que a ideia aqui não é deixar para trás absolutamente tudo aquilo que Portugal construiu, o ciclo das navegações, o protagonismo do povo português em se lançar ao mar. Isso não, essas glórias são lembradas, são valorizadas, mas eles não querem ficar apenas nesse sentimento. Eles querem que Portugal evolua, que as ciências evoluam, que a população evolua e, é claro, por consequência, as artes também evoluam. Não vamos esquecer disso. Não vamos confundir que trabalhar o novo é esquecer o antigo. Eles apenas tinham uma visão de futuro, não esqueciam o passado, mas queriam trabalhar coisas novas, diferentes. A inovação é o mote dessa geração. Beleza. Quais são as principais características da literatura moderna ou do modernismo português? Bom, distanciamento do sentimentalismo. Perceba que outras gerações, outras escolas literárias portuguesas, romantismo e aquela que ficou mais próxima aqui, que era o simbolismo, ainda tinham essa vinculação sentimental. Já o modernismo, não. A ideia deles era se afastar um pouco disso e trabalhar temáticas próprias, ou seja, trazer para dentro da literatura o espírito dinâmico, acompanhando a evolução tecnológica. Ou seja, não dá para falar só de amor, não dá para falar de coisas passadas, se muita coisa nova está acontecendo agora. Então, o poeta, o escritor, os artistas modernos tinham a necessidade de expressar o que estava acontecendo e, por que não, aquilo que viria. É verdade. Eles discutiram diversos temas relacionados às questões tecnológicas, ao presente, discussões de cunho social também. Os modernos tinham um espírito crítico e questionador, ou seja, não aceitavam as situações como elas estavam ou simplesmente porque já tinham uma explicação anterior. Eles queriam apresentar o novo, eles queriam conhecer, eles eram curiosos, não apenas de conhecer o que era novo, o que era tecnológico, mas também de trazer isso para dentro da arte moderna. E isso foi muito importante. É claro que, no primeiro momento, gerou uma grande discussão entre aqueles que vinham dominando a literatura até aquele momento e também os modernos, porque foi um ponto de ruptura. Nesse caso, podemos dizer que literariamente não foi uma ruptura que tenha sido consensual. Não é verdade, pessoal? De fato, aqui os autores modernos tiveram que ser mais agressivos. Afinal de contas, é a primeira geração, a primeira fase que vai romper com o que havia anterior à sua ocorrência, à sua existência. A linguagem era cotidiana, deixava de ser aquela linguagem trabalhada, rebuscada dos artistas, dos poetas, para apresentar o que é do dia a dia, a linguagem do povo, o coloquialismo, mas principalmente a fala do dia a dia. Isso era valorizado pelos modernos. Gente, nós também temos mais algumas características e vocês não deixem de ir anotando aí, tá? Professor, estou com uma dúvida. Beleza. Pois se você tiver dúvida, pode colocar aí nos comentários que eu estarei depois podendo fazer uma resposta para você. Não esquece, tá certo? Anota e digita aí o seu comentário que eu vou ter o maior prazer em poder depois fazer a resposta caso você tenha dúvida. Bacana? E preste atenção, porque também vai ter aulas sobre exercício. Eu estou de olho em você. Beleza? Bacana, galera. Vamos que vamos. Então, uma das características do modernismo em Portugal também era a oposição às normas, uma atitude considerada anárquica. Percebam que esse anárquica aí está entre aspas, né? Por quê? Para quem praticava essa anarquia,
anarquia literária, ou seja, esse desrespeito às regras, ao estabelecido, né, até aquele momento, para eles era tudo normal, estavam entrando dentro da literatura e precisavam mostrar a sua face, a sua característica, não é isso? Já aqueles que dominavam até aquele momento não entendiam aquilo como natural, como normal e tentavam abafar o movimento moderno, fato que não aconteceu. Que bom, não é verdade, gente? Beleza. Então, vamos aqui agora para um outro tópico que os modernos apresentaram, que era a originalidade e excentricidade. Gente, olha, se tudo que era apresentado, discutido, já era algo que as pessoas tinham conhecimento, já era algo que estava, vamos dizer assim, estabilizado no conhecimento literário e artístico do período, é claro que aquilo que vem diferente é original. E, para muitos, inclusive, é excêntrico, é muito diferente do habitual. Imagina aí uma poesia em versos livres, em versos brancos. Você já pensou? Para quem nunca viu um verso dessa forma, colocar aquilo, muitos diziam que nem poesia era. E, de fato, nós sabemos que muitas poesias não precisam ter todo o rigor formal para expressar sentimentalismo, para expressar o seu objetivo, que é gerar no leitor, no interlocutor, sentimentos de alegria, de tristeza, de repulsa, de surpresa, de admiração. Não é verdade? Beleza. Bom, gente, também houve a ruptura com o passado, uma atitude inovadora. Já disse? Vou repetir. Não é que o que passou não foi importante. Claro que foi. Mas eles precisavam mostrar que Portugal precisava sair daquele status de morosidade, de nada novo, de tudo igual. Então, os poetas, os escritores, os artistas modernos inovaram, apresentaram outras formas de expressão que, no primeiro momento, geraram uma visão estranha à sociedade do período, mas que, é claro, pela sua qualidade, conquistou as gerações futuras. Importante nós sabermos quais são as gerações modernistas. Pessoal, eu vou apresentar aqui para vocês essas três, porém, não esqueçam que alguns livros de literatura colocam uma quarta geração, e é importante, mas adiante nós vamos discutir um pouquinho a respeito dela. Então nós temos a primeira geração, que é a geração de 1915, também conhecido como geração de Orfeu, né, que fez referência à revista Orfeu, foi o marco inicial. Né? Nós temos a segunda geração, a geração de 1927, que era o presencismo, ou a geração presença, também baseada numa revista que foi publicada aí em 1927. E a terceira geração, a geração do neorrealismo, que teve seu início em 1940. Não vamos esquecer da geração surrealista, que é a quarta geração, que alguns livros consideram, outros livros não consideram como sendo parte do modernismo, e nós fizemos questão de fazer a referência aqui e mais adiante discutir um pouquinho sobre as temáticas e também sobre os autores que vivenciaram nessa quarta geração, geração surrealista. Bacana? Legal! Vamos aqui para a primeira geração. Beleza? Nós sabemos que a primeira geração é sempre aquela que enfrenta os maiores problemas. Não é isso? Por quê? Porque ela rompe, porque ela inova, porque ela traz de fato o diferente e, claro, vai, vamos dizer aqui na linguagem mais popular, apanhar um pouco mais. Mas é claro que, passado esse momento, ela será muito lembrada por ter trazido o diferente, por ter tido a coragem, não é isso, gente, de discutir aquilo que não havia sendo discutido. Então, o orfismo, ou a geração de Orfeu, é a primeira geração modernista e é chamada por causa da revista Orfeu, que foi publicada em 1915. Muito bem. Ela é considerada, pessoal, a fronteira, né, entre aquilo que havia de anterior e, claro, o modernismo em Portugal. Legal. A revista teve à frente, olha aí, gente, pelo amor de Deus, um grande ícone da literatura portuguesa. Nós não podemos falar de literatura portuguesa em qualquer momento sem fazermos referência a alguns
artistas. Fernando Pessoa é um deles. Não é isso? Alguém vai lembrar ele, professor Camões, verdade. Professor Essa de Queiroz, verdade. Professor José Saramago, verdade. Professor Florbela Espanca, verdade. E é claro, Fernando Pessoa, se a gente não citar como o primeiro, talvez o segundo nome, com certeza será. Não é isso, gente? Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros formaram o primeiro grupo modernista. Gente, que maravilha! Artistas com A maiúsculo, grandes literatos, né, que fizeram a diferença na literatura moderna portuguesa. Foi um grande escândalo por divergir frontalmente com as ideias anteriores. Percebam, um grupo de jovens aparece e começam a questionar o fazer poético anterior e propor a sua própria construção poética solta de qualquer situação anterior. Bom, realmente foi um escândalo, mas esse escândalo foi extremamente valoroso, até porque o Brasil também recebeu as influências desses grandes artistas. É verdade que não tem como não ser influenciado por Pessoa. É verdade, gente, Fernando Pessoa, de fato, um ícone da literatura em língua portuguesa. Ok, aqui, para você poder ter uma visualização, não é isso, gente, dos autores, nós trouxemos aqui, recuperamos essas fotografias para que vocês possam conhecê-los, né? Então, Mário de Sá Carneiro aí na sua esquerda, não é verdade? Temos também Almada Negreiros ao centro da imagem e temos aqui Fernando Pessoa, o grande autor moderno. Isso nós podemos considerar todas as gerações modernas de Portugal. O Fernando Pessoa é, sem dúvida, o expoente. Ele é o diferencial da literatura modernista em Portugal. E nós vamos trabalhar já já algumas situações a respeito do Fernando Pessoa, não tenho dúvida. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos para o nosso primeiro autor. Mário de Sá Carneiro nasceu em 1890 e faleceu em 1915. Como você pôde observar, no ano em que foi lançado o modernismo, o ano em que a revista Orfeu foi publicada, nós também tivemos o falecimento de Mário de Sá Carneiro. Observe que ele trabalhava como tema central, pessoal, a questão da insatisfação psicológica. Ele, de fato, tinha suas temáticas relacionadas a esse mote aí. Ele escreveu contos como Príncipe, A Confissão de Lúcio, Céu em Fogo, bem como poesias. São exemplos de expressão, indícios de olho e poesias. Meu povo, não percam a oportunidade. Se puderem, anotem aí e procurem fazer a pesquisa e ler esses textos. Todos eles são textos de ótima qualidade e apresentam temáticas interessantes. É claro que quase todos os textos são focados aí nessa questão da insatisfação psicológica. Mário de Sá Carneiro, pessoal, funcionou como um grande incentivador, inclusive financeiro, da revista. Infelizmente, ele veio a falecer em 1915 por suicídio, mas a sua obra ficou e ainda hoje muitas pessoas fazem uso dela, uma obra maravilhosa. Muito bem, gente, vamos agora ler esse trechinho aqui desse poeminha do Mário de Sá Carneiro, para a gente poder conhecer alguns versos, não é isso? E reconhecer um pouco das características desse autor dentro do texto. Vamos lá? Beleza, então eu vou ler, eu sei que você está lendo aí também, hein? Beleza, vamos lá? Tamo junto. Eu não sou eu, nem sou o outro. Sou qualquer coisa de intermédio, pilar da ponte de tédio que vai de mim para o outro. Percebam que aqui ele faz uma apresentação de como ele é, as visões ou a visão que ele tem do mundo. Ele tinha uma visão um pouco tediosa, não é isso, gente? Ele não sabe quem ele é, se ele é ele mesmo, se ele é o outro, ou seja, a sua psicologia, ou o seu psicológico, melhor dizendo, era algo que não tinha uma pré-definição. Haviam dúvidas, pelo menos o eu lírico deixa transparecer
isso dentro desses belos versos. Bacana, legal. Agora vamos aqui para Almada Negreiros, 1893-1970. Perceba que o Almada Negreiros, além de escrever, ele também tinha um outro dom. Ele era artista plástico. Percebam esse autorretrato aí, como é muito bem construído. Não é verdade, pessoal? Essa é só uma das obras do Almada Negreiros. Se tiverem também a oportunidade, pesquisem, ok? E deem uma olhada, porque de fato vale a pena. Eu já disse para vocês, vou repetir novamente, não estamos discutindo apenas literatura na arte moderna portuguesa. Havia outras formas de expressão. E aqui, pessoal, a questão da arte plástica, né? Das artes plásticas, também fazem parte. Beleza? Tranquilo? Então ele distinguiu-se como artista plástico, no entanto, escreveu manifestos futuristas, textos doutrinários, peças teatrais, entre outros. Muito interessante, né? Os artistas muitas vezes têm múltiplas características e múltiplos talentos. Era o caso de Almada Negreiros. Agora chegamos a ele. Quem? Fernando Pessoa, o ícone da literatura portuguesa. Principal personalidade do modernismo em Portugal, escreveu a Mensagem e criou os heterônimos Alberto Caeiro, Pastor Amoroso, poemas em conjuntos, Ricardo Reis, Prefiro Rosas, Breve o Dia, e Álvaro de Campos, Ode Marítima, Tabacaria. Pessoal, o Fernando Pessoa era tão completo, tão artístico, vamos dizer assim, que ele criou heterônimos. Ele não coube em si, ele teve que criar outras pessoas, e outras pessoas com suas características, locais de nascimento, profissões diferentes, estilos literários diferentes. Alguns deles faziam referência um ao outro. Interessante que todos eram produzidos e escritos pelo mesmo artista, por Fernando Pessoa. E o mais legal do Fernando Pessoa é que, além de existirem os seus heterônimos, Alberto Caeiro, Ricardo Reis e Álvaro de Campos, ainda havia o ortônimo. Quem é o ortônimo? Bem, gente, era quando Fernando Pessoa escrevia e assinava Fernando Pessoa. Por isso que vocês já devem ter visto por aí, e se não viram, não se assustem em encontrar alguns textos assim, Fernando Pessoa, ele mesmo. E alguém vai dizer, meu Deus, quem escreveria por ele? Pois é porque muitas vezes ele escrevia com outros pseudônimos, que a gente não pode nem falar apenas pseudônimo, porque não era só um pseudônimo, era como se fosse outras pessoas mesmo que ele criou. Bacana? Legal. Então, temos aí o ortônimo Fernando Pessoa e os seus heterônimos, grande artista português. E é claro que a gente não pode falar de Fernando Pessoa sem a gente citar um dos seus textos mais famosos, que é exatamente o texto Mar Português. Vamos fazer a leitura juntos. Eu estou observando que você está lendo também, então não me deixe só. Beleza? Vamos que vamos. Que belo texto. Eu vou começar aqui. Se eu me emocionar, vocês compreendam. Afinal de contas, um texto desse não é todos os dias que a gente lê. Não é verdade? Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do bordeador, tem que passar além da dor. Deus, ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Gente, que texto belo, que fala da coragem, da força do povo português e também da sua inovação em se lançar ao mar em tempos que não se sabia nem como a terra de fato era. Não é verdade, pessoal? Então, não esqueçam, porque todos nós já ouvimos dois versos que estão aqui inseridos dentro desse poema, né? Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Ou seja, os grandes feitos acontecem porque pessoas têm
grandes desejos. Perceba que essa interpretação foge ao texto de Fernando Pessoa e cabe em qualquer lugar. É que nem a verdade, não é isso? Se você tem o sonho de ser aprovado no vestibular e ter uma grande profissão, ajudar sua família, por que você não pega esse trechinho aqui como um mantra para você e corre atrás de seus objetivos? Eu tenho certeza que você pode fazer isso e pode sim alcançar os seus sonhos. É claro que Fernando vai nos ajudar com isso. Fernando Pessoa está aí também para isso. Beleza, galera? Então vamos falar um pouquinho também sobre esse segundo texto que todos nós conhecemos. Professor, eu não tinha visto esse poema ainda. Tudo bem, cara? Tudo bem, garota? Pois vamos lê-lo agora, porque de fato ele vale a pena. Autopsicografia, Fernando Pessoa. O poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor. A dor que de veras sente. E os que leem o que escreve na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que eles não têm. E assim, nas calhas de roda gira a entreter a razão, esse comboio de corda que se chama coração. Legal, que texto lindo, maravilhoso. Aqui o poeta é comparado com um ator, com uma atriz, aquele que finge a dor, mas espera aí, a dor que de fato sente? Nossa, perceba que a princípio alguém pode até achar confusa essa determinação, essa apresentação do Fernando Pessoa, mas na verdade ele quer mostrar o poeta como um artista, aquele que demonstra um sentimento que para alguns pode não existir pela forma como ele se apresenta, mas que sim, esse sentimentalismo está dentro do poeta. Que maravilha, que texto lindo, um texto muito reconhecido em provas de concursos e vestibulares, que se você ainda não viu, certamente verá, porque realmente é algo que é marco obrigatório em provas e também quando se fala em literatura portuguesa, não se pode falar sobre Fernando Pessoa sem trazer alguns dos seus poemas, e nós trouxemos esses dois aqui do ortônimo Fernando Pessoa por ele mesmo. Beleza? Agora nós vamos tratar os heterônimos de Fernando Pessoa. É isso aí, galera. Ele escrevia com outros nomes, com outros personagens criados na sua íntegra. Então, primeiro aqui nós vamos trabalhar Alberto Caeiro. Na ficção pessoana, Alberto Caeiro nasceu em Lisboa em 1889 e morreu de tuberculose em 1915. O mestre, como é chamado pelos demais heterônimos, sempre viveu no campo. Gente, aqui era a percepção mais bucólica de Fernando Pessoa, o Alberto Caeiro. Perceba que aqui havia, sim, uma interação entre as outras personas, né? Os outros heterônimos, e esse era reverenciado, era respeitado pelos demais. Então vamos ver aqui esse trechinho desse poema, tá certo? Do O Guardador de Rebanhos. Bem curtinho, bem simples, só para a gente ter conhecimento sobre versos de Alberto Caeiro. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Perceba aqui que ele é um pouco reacionário, né, às questões mais mundanas, vamos dizer assim. Ele não apresentava grandes preocupações com aquilo que é racional. Era mais sentimentalista e principalmente bucólico. Beleza, gente? Tranquilo. Temos aqui outro heterônimo de Fernando Pessoa, o Ricardo Reis. Ele era médico, discípulo de Caeiro e viveu no Brasil a partir de 1919. Monárquico, foi expatriado. Gente, se o sistema era uma república em Portugal e ele era monárquico, ele não aceitava muitas ideias republicanas e, por esse motivo, teria sido expatriado para o Brasil. Tá vendo aí? Beleza. É uma ficção também do Fernando Pessoa, né? Mas é muito interessante, porque a literatura expande, não é isso, pessoal? Os muros portugueses e vem aqui para o Brasil. Que legal, não é verdade? Uns, com os olhos postos no passado, veem o que não vem. Outros, fitos, os mesmos olhos no futuro, veem o que não pode ver-se. Perene flui a interminável hora, que nos confessa nulos.
no mesmo hausto, em que vivemos, morremos, colhe o dia, porque és ele. Gente, aqui o Ricardo Reis está apresentando para a gente uma discussão a respeito de viver o momento, uma tradição, vamos dizer assim, ali dos pastores, na verdade, uma ideia arcádica, né, gente? O arcadismo, que seria o carpe diem, na verdade, viva o momento, aproveite o dia, tá certo? Então, esse poema apresenta claramente isso, sobretudo no seu último verso, ele diz: colhe o dia, porque és ele. Alguns vivem do passado, outros pensam exclusivamente no futuro, mas nós temos que viver o dia, o hoje, porque nós somos o hoje. Beleza? Muito interessante essa reflexão do Ricardo Reis. Álvaro de Campos era mais que um heterônimo, sua poesia é marcada pela linguagem torrencial, anárquica. Pessoal, o Álvaro de Campos era aquele, vamos dizer assim, mais irresponsável, vamos dizer dessa forma, né? Aquele que não gostava de trabalho, aquele que aproveitava, que viajava a vida e que nos deixou textos muito interessantes, sobretudo essa reflexão sobre a vida aqui presente num dos textos mais famosos também de Fernando Pessoa e, é claro, aqui do seu heterônimo Álvaro de Campos, que é tabacaria. Perceba, não sou nada, nunca serei nada, não posso querer ser nada. A parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Gente, que trecho belo. Vejam que, por mais que ele se assuma como insignificante, ele, assim como todas as pessoas, podem guardar sonhos gigantes, todos os sonhos do mundo. Ou seja, embora eu não seja nada e saiba que não tenho condições de ser nada, ainda assim eu guardo todos os sonhos do mundo comigo. Ou seja, eu tenho desejos, eu tenho vontades, eu consigo, eu pretendo guardar comigo esses desejos, mas eu também, quem sabe, posso alcançá-los. Não é verdade, gente? Que belíssimo poema. Gosto muito desse texto. Acho que vocês deveriam fazer a leitura dele completa, que é só uma pequena introdução, para que você se sinta curioso, curiosa e vá atrás desse belo poema. Você pode também, aqui ó, nos comentários, tá bom, gente? Do nosso vídeo, fazer a sua observação, tá bom? Beleza, não deixe de fazer isso. Chegamos agora, depois de Fernando Pessoa, chegamos à segunda geração, a geração de 1927, também chamada de o presencismo ou a geração de presença. Muito bem, galera. O segundo momento do modernismo em Portugal inicia em 1927 com o lançamento da revista Presença. É isso aí. Vejam que ela foi fundada por esses autores que nós estamos colocando aqui logo abaixo para você. Branquinho da Fonseca, João Gaspar Simões e José Régio. São eles os representantes, os principais representantes da geração Presença em Portugal. O objetivo desse grupo, pessoal, era dar continuidade ao trabalho iniciado com a revista Orfeu. Não vamos esquecer que os autores que iniciaram esse trabalho, com exceção do Mário de Sá Carneiro, continuavam produzindo. E a geração seguinte teve a responsabilidade de dar continuidade ao trabalho modernista e fizeram muito bem esse trabalho. Olha aqui, vamos conhecer um textinho do José Régio como forma de representar esse momento histórico, esse momento literário de Portugal. Na terra nua, as asas desdobram, espigaram, deram flor. Se ali passar alguém que tem o olfato fino e o dom do humor, dirá que aquele morto é um amor, da flor e cheira bem. Perceba que aqui o José Régio, na segunda geração, teve como uma característica, pessoal, o não envolvimento político, a não discussão de temas sociais. Falaram sobre diversas temáticas, mas não entraram em questões sociais, em questões políticas, porque não era essa uma característica que eles assumiram diversas outras,
mas não foi um campo de atuação dos estudiosos, dos escritores, dos artistas modernos da segunda geração do modernismo em Portugal. A terceira geração, também conhecida como neorrealismo, pessoal, ela iniciou em 1940 com a publicação de Guy Bells, de Alves Redol. Não era uma revista, é um livro, né, gente? Mas as revistas permearam a literatura portuguesa moderna. Nós vimos que duas delas, né, abriram as gerações anteriores. A primeira geração foi aberta pela revista Orfeu. Nós vimos, inclusive, os artistas que dela participaram, e agora há pouco fizemos uma referência à revista Presença, que também é um marco da segunda geração moderna. Perceba que entre a primeira e a segunda e a terceira geração do modernismo em Portugal, nós temos uma cronologia próxima, não é isso? 12, 13 anos, é isso aí, muito bem. Esse período caracteriza-se pela oposição ao ditador Antônio de Oliveira Salazar. Não esqueçam que Portugal, infelizmente, como outros países, também vivenciaram ditaduras militares, né? E Salazar, né, ou salazarismo, né, e ele implantou o salazarismo, um regime ditatorial onde era quase todas as decisões políticas centralizadas não no conselho, mas exclusivamente na figura de Salazar, que passou mais de 30 anos no poder. E, é claro, a literatura, a arte, ela não pode passar despercebida num contexto como esse. Os artistas, sobretudo os modernos da terceira geração, foram combativos e apresentaram suas visões a respeito da ditadura. Alguns deles, inclusive, foram perseguidos, né, gente? Então temos aqui como referenciais Alves Redol, Ferreira de Castro e Soeiro Pereira Gomes. São esses artistas que merecem, sim, ser lembrados no neorrealismo. Era a corrente que, embora moderna, trazia traços do realismo, mas com algo novo. Por isso o neo aí na sua frente, na frente do nome da escola. Não é verdade, gente? Bacana. Nós temos também a quarta geração, que partiu de 1947 até 1974. É o surrealismo, que o professor prometeu para você que ia apresentar e está aqui, não é verdade? Então, última fase do modernismo português teve como principais representantes os escritores Antônio Pedro, José Augusto França, Alexandre O'Neill, Mário Cesarini de Vasconcelos, entre outros de menor destaque, influenciados pelas teorias de André Breton, idealizador do surrealismo. Suas principais características são a escrita automática, a livre associação de ideias e palavras, bem como modificação das estruturas de realidade baseadas nos conteúdos oníricos. Perceba, já havia muita coisa diferente, desde a primeira até a terceira geração. Então a quarta geração veio para apresentar algo completamente diferente. Perceba a escrita automática, escrever o que vem à mente, livre associação de ideias e palavras. Que interessante, né? Muitas vezes, é claro que, no primeiro momento, compreenderia-se aquilo que estava escrito como sem sentido, né? Mas o autor que a produziu via sentido e, muitas vezes, conseguia, sim, dar coerência ao que estava ali no texto. Não vamos esquecer da última característica que colocamos aqui para vocês, pessoal, que eu sei que alguns podem ter ficado em dúvida, que é a questão dos conteúdos oníricos. Pessoal, conteúdos que fazem referência a sonhos, a coisas que estão fora da realidade das pessoas. Beleza? Então, temas de sonho, temas fora da realidade natural. Então, os surrealistas portugueses, os modernos, os últimos representantes do realismo, trouxeram esse trabalho, essa contribuição. Você vai falar assim, professor, interessante, porque eu acho que isso aqui tem um pouco a ver com o concretismo da literatura brasileira, né? Porque tinham
uma temática semelhante, a questão da maneira de se escrever, não respeitar a estrutura da folha de papel, não é isso? A estrutura convencional do texto. Sim, com certeza influenciou, claro, né, gente? Beleza. E nós não podemos falar de literatura portuguesa, de tantos autores que fizeram parte aqui do modernismo sem fazer referência a ela. Uma das maiores poetisas portuguesas, se não a maior, Flor Bela Espanca, né, gente? Que nasceu em 1894 e faleceu ainda muito jovem, com apenas 36 anos, ela tirou a própria vida em 1930. Flor Bela Dalma da Conceição Espanca, nome adotado por Flor Bela Lobo, foi uma poeta, poetisa e um dos mais importantes nomes da literatura portuguesa. Flor Bela abordou temas como amor, erotização, angústia e sofrimento, trazendo a figura feminina para suas obras. É isso, pessoal. Eu estou trazendo aqui esse poema que chama-se Eu, que ela escreveu para tentar se autodefinir, mas não esqueçam que nós temos vários poemas, todos eles de muito bom gosto. Temos inclusive alguns que foram transformados em músicas, tá certo? Quem não ouviu, e se não ouviu, agora vai procurar, eu tenho certeza, a música Fanatismo, que é cantada pelo Fagner, artista brasileiro, mas trata-se de um poema da Flor Bela Espanca. Procurem, vale muito a pena a leitura e principalmente a audição desse belo texto da Flor Bela, tá? Então eu vou ler para vocês agora aqui esse poema. Leia comigo, que esse poema vale a pena. Eu sou a que no mundo anda perdida. Eu sou a que na vida não tem norte. Sou a irmã do sonho e desta sorte sou a crucificada, a dolorida. Sombra de névoa tênue e esvaecida, e que o destino amargo, triste e forte, impele brutalmente para a morte. Alma de luto sempre incompreendida. Sou aquela que passa e ninguém vê. Sou a que chamam triste sem o ser. Sou a que chora sem saber por quê. Sou talvez a visão que alguém sonhou, alguém que veio ao mundo para me ver e que nunca na vida me encontrou. Que texto muito bonito, né, pessoal? De muito bom gosto. E é claro, ele é um poema triste, né? A Flor Bela tinha um relacionamento muito próximo com o seu irmão. E ele faleceu no desastre de avião e ela não conseguiu viver com a sombra da tristeza do seu irmão. E, após algumas tentativas, acabou tirando a própria vida e deixou para a gente uma obra muito bonita. Ela é uma referência de mulher, embora não tenha agido como feminista, mas ela é uma referência do feminismo, porque ela abriu fronteiras, foi uma das primeiras mulheres a estudar em escolas e faculdades em Portugal e ocupar cargos públicos. Então ela tinha talento e também era muito boa artista. Beleza, pessoal? Então, agora nós vamos para a resolução de questões. Beleza, galerinha? Eu quero que você faça a leitura, pare aqui o vídeo e, na sequência, você acompanha a resolução para ver se você acertou, tá bom? Então, você pode parar o vídeo e, em seguida, você irá ver se acertou. Vamos lá? Parou? Continua. Vamos, gente. Questão de número 1. Eita, quero ver se você estudou direitinho. Vamos lá. Embora existam divergências sobre sua estruturação, o modernismo em Portugal pode ser dividido em... Pessoal, as escolas literárias portuguesas no modernismo. Não vou falar escola literária não, porque escola literária seria todo o modernismo, né? Vamos falar as gerações mesmo, tá bom? Então, as gerações modernistas, quais foram elas? Professor, a letra A diz presencismo, futurismo, realismo e naturalismo. Não, pelo amor de Deus. Veja que presencismo tudo bem, mas futurismo é uma vanguarda, né? Realismo e naturalismo são outras escolas literárias. Tchau! Letra B. Orfismo, presencismo, neorrealismo e surrealismo. Ah, que maravilha!
Se você marcou a letra B, você já acertou, meu chapa, minha amiga. Muito bem, prestou atenção na aula, né? É isso aí, galera. Questão de número 1, alternativa correta, a letra B, Orfismo, em homenagem à revista Orfeu, 1915. Presencismo, em homenagem à revista Presença, de 1927. Neorrealismo, em homenagem aos autores que discutiram temas realistas, mas com uma nova roupagem, não é verdade? E o surrealismo, que trouxeram mais inovação ao inovador modernismo. Não é isso? Então, questão de número 1, alternativa correta, letra B de bola. Show de bola. Muito bem, galera. Vamos agora para a questão de número 2. Vamos comigo! Estão entre os principais escritores do modernismo português, do orfismo ao surrealismo. Opa! Agora nós não vamos apenas falar das gerações, nós iremos falar dos autores que representaram essas gerações. Pessoal, só um bizu para você. Qual é o principal autor do modernismo em Portugal? Todo mundo sabe, né? Que é Fernando Pessoa. Se é Fernando Pessoa, alguém vai marcar alguma alternativa que não tenha o nome do Fernando Pessoa, pelo amor de Deus? Claro que não, né, gente? Então, nós vamos aqui agora procurar o nome do Fernando Pessoa em todas as alternativas. Onde não tiver, pode jogar fora, que não presta não. Não é isso? Olha, a letra A tem assim, ó. Essa de Queiroz, Antério de Quental, Florbela Espanca e Fernando Pessoa. Gente, tem Fernando Pessoa ali, mas ele foi o primeiro, não foi? Ele não faz parte da primeira geração. Então, como é que a gente está colocando ele lá no final? Perceba que Florbela, ela foi contemporânea da primeira geração modernista, gente, mas a Florbela Espanca, ela não se enquadrou enquanto modernista pelas temáticas que ela discutia. Perceba que essa é a visão de alguns escritores que estudaram, né, e trouxeram para a gente essa observação, tá? Essa de Queiroz, meus amigos e minhas amigas, não é representante do modernismo. Antério de Quental também não, são de gerações, são de escolas literárias anteriores. José Saramago, Graciliano Ramos, que é isso? Graciliano Ramos é brasileiro, não é isso, pessoal? Então, nesse caso aqui, não vai fazer sentido a letra B. Colocaram até o Euclides da Cunha aí, ó. Que é isso, gente, também é autor brasileiro. Então vamos na sequência, letra C. Fernando Pessoa, Roy, José Régio, rapaz, Fernando Namora, meu Deus do céu, vai dar certo, terceira geração. E Alexandre O'Neill, representante da quarta geração ou geração surrealista. Show de bola! Então, questão de número 2, você já tinha acertado, já? Rapaz, meus parabéns, ganhou meu respeito, tá? Questão número 2, letra C. Vamos para a questão de número 3. Eu quero que você me diga aqui qual desses autores, quer dizer, qual dessas alternativas tem dois autores do orfismo, ou seja, da geração Orfeu, ou seja, da primeira geração do modernismo. Vamos lá, Miguel Torga e José Saramago? Não, Saramago não faz parte nem do modernismo, né, gente? Florbela Espanca e Almada Negreiros? Bom, Almada Negreiros, tudo bem, mas Florbela Espanca, ela foi contemporânea, mas não foi modernista nas suas temáticas. Ela discutiu diversos outros temas com poemas muito, muito, muito bonitos. Fernando Pessoa, o símbolo do modernismo português, e Mário de Sá Carneiro, um financiador da revista Orfeu e que também foi escritor. Não é isso, pessoal? É, realmente, a letra C está completíssima, porque a letra D apresenta aqui José Régio, que não é da geração do orfismo, e nem essa de Queiroz é do modernismo. Temos aqui também Miguel Esteves Cardoso e Sofia de Mello Breiner Anderson, que não fazem parte aqui do orfismo, da primeira geração do modernismo. Logo, questão de número 3, alternativa correta, letra C, de coração para você, que acertou as 3, tá bom? Questão de número 4, professor, essa aí tá miudinha. É, porque ela tem muito conteúdo, viu? Bora lá?
Fernando Pessoa foi o escritor de maior destaque na primeira fase do modernismo em Portugal. Sobre sua obra, destacam-se as seguintes características, exceto, olha, tá tudo certo, só tem uma errada. Sua poesia apresenta reflexões sobre identidade, noções de verdade e existencialismo. Escreveu poemas em inglês, língua na qual foi alfabetizado, poesias líricas e poesias históricas com caráter nacionalista. Verdade, pessoal! O Fernando Pessoa escrevia, sim, muito bem em inglês, e é claro que escreveu belíssimas poesias líricas. Nós lemos, inclusive, algumas delas, algumas dos seus heterônimos, inclusive, algumas delas que eram aqui, né, gente, reflexivas sobre o mundo. Vocês estão lembrados? Olha, acompanhe a aula para lembrar, tá bom? Letra B. O fenômeno da heteronímia é a principal característica de sua poética. Por meio de personagens aos quais atribuía nomes e até mesmo biografias, pode mostrar sua versatilidade e transitar por diferentes estilos. É verdade, do bucólico ao moderno. Os textos de Pessoa são muito valiosos. E relembrando, nós tivemos o ortônimo, né, ele mesmo escrevendo poesias, e temos ainda mais 3 personagens que ele criou seus heterônimos. Isso é verdade, a letra B está correta, não posso marcar a letra B. Letra C. O soneto foi a forma fixa mais utilizada pela poeta. Pela poeta? A temática de seus poemas é, sobretudo, amorosa. O amor, a solidão, a tristeza, a saudade, a sedução, o desejo e a morte são outras formas temáticas em sua obra poética. Pessoal, quando a gente fala de uma poeta, de uma poetisa de Portugal, quem vem à sua cabeça? Nós já falamos sobre ela hoje. É a Florbela Espanca. Essa característica da letra C, que é a escritura através de sonetos e dessas temáticas, são todas temáticas trabalhadas pela Florbela Espanca. Ali a preposiçãozinha, né, pessoal? Já nos ajudou, né? Pela poeta. Maravilha. Letra D. Entre seus principais heterônimos estão Alberto Caeiro, considerado o mestre de todos os outros, o alter ego Álvaro de Campos, o semi-heterônimo Bernardo Soares e Ricardo Reis. Que maravilha. Percebam que nós falamos aqui, ele mesmo, falamos Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis e também tem esse semi-heterônimo Bernardo Soares. Realmente, Pessoa era muitas pessoas. Além de seus heterônimos, há ainda um ortônimo, conjunto de trabalhos de Pessoa, assina com o próprio nome com particularidades estilísticas diferenciadas. É isso mesmo, pessoal. Nós podemos afirmar que a letra A, a letra B, a letra D e a letra E estão corretas no que se refere à Pessoa, e a letra C não é característica dele, porque é da Florbela Espanca. Questão de número 4, alternativa correta, letra C de casa. Muito bem, galera. Questão de número 5. Bora lá, vamos que vamos. Suas principais características foram a escrita automática, com destaque para a livre associação de ideias e de palavras, e a modificação das estruturas da realidade, elementos baseados nos conteúdos oníricos, reafirmando seu caráter figurativo e racional. Seus principais representantes foram Antônio Pedro, José Augusto França, Alexandre O'Neill, Mário Cesarini de Vasconcelos. Não, gente, aí ficou de boa. Aí ficou tranquilo. Das 4 gerações modernas, qual era a que apresentou essas características aí? Qual foi a famosa diferentona? Aquela que tentou o novo em cima do novo. É muito difícil você trabalhar com um campo tão restrito, não é verdade? Então, se estava tão restrito, ou seja, tudo era diferente, tudo era novo, tudo era inovação em relação às escolas anteriores, o surrealismo apresentou algo completamente diferente e se destacou como escola literária, não, como nova geração e última do modernismo português. Questão de número 5, alternativa correta, você marcou o quê? Muito bem, letra A, meus parabéns, galera. Beleza,
muito obrigado por participarem da nossa aula e não esqueçam de se inscreverem aqui no nosso canal, ativarem o sininho das notificações e todas as vezes que surgir um novo vídeo, você estará aqui conosco. Não perca as próximas aulas. Valeu, galera! Até a próxima!